Resolução Normativa SME número 51/2021 dispõe sobre a organização das salas de leitura, espaço de leitura e núcleos de leitura e da outras providências. Artigo 1º. Organizar o atendimento aos estudantes nas salas de leitura, espaço de leitura e núcleos de leitura das escolas municipais de ensino fundamental, EMEFs, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, EMEFENS, Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs, da Rede Municipal de Ensino. Artigo 2º. O trabalho desenvolvido na sala de leitura e espaço de leitura objetiva 1. Oferecer atendimento aos estudantes de todas as turmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMEFs, Escola Municipais de Ensino Fundamental e Médio, EMEFENS e Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs. 2. Despertar no estudante o interesse pela leitura literária por meio da vivência de diversas situações nos quais seu uso se faça necessário e pela interação com materiais publicados dos mais diversos gêneros literários e suportes, potencializando o desenvolvimento do comportamento leitor. 3. Promover o acesso à produção literária sem qualquer hierarquização. Artigo 3º. São diretrizes das ações pedagógicas desenvolvidas nas salas e espaços de leitura 1. A leitura como direito inalienável do ser humano e como fonte da vária leitura da realidade e do próprio desenvolvimento da história e da cultura. 2. A leitura do mundo procedente à leitura da palavra, entendendo que a leitura começa antes do contato com o texto e vai para além dele. 3. A garantia da bibliodiversidade da forma a atender toda a comunidade educativa, tornando propício o trabalho com a leitura e possibilitando ao leitor novas perspectivas sobre si, o outro e o mundo. 4. O currículo da cidade como base para a consecução de 3 conceitos orientadores que o fundamentam: educação integral, equidade e educação inclusiva, tendo a dialogicidade como norteadora do trabalho pedagógico e a leitura como um processo de compreensão mais abrangente da realidade. 5. A leitura literária como aquela que promove aprendizagens múltiplas e permite a interlocução com a matriz dos saberes do currículo da cidade. 6. A leitura literária como atividade principal das interações entre docentes, bebês, crianças e estudantes. 7. A promoção do contato qualificado com o livro independentemente de seu formato, como objeto simbólico de nossa sociedade, que suporta o texto literário em seus mais diversos gêneros, estilos e aspectos gráficos editoriais. Artigo 4º. Nos espaços de leitura organizados em conformidade com o artigo 4º do Decreto nº 49.731, de 2008, serão priorizadas 1. Nos Centros de Educação Infantil, 6. Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEIS, e na Escola Municipal de Educação Infantil, EMEIs, atividades que favoreçam o contato com os livros e com outros materiais propícios da cultura escrita, possibilitando vivências agradáveis e acolhedoras de práticas sociais de leitura por meio de uma mediação capacitada e eficiente, colaborando com o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças. 2. Nos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, CIEJAS, atividades que favoreçam o contato com os livros com outros portadores de escrita e materiais diversificados, considerando os interesses e expectativas dos jovens e adultos, possibilitando vivências de práticas sociais de leituras concernentes às suas faixas etárias de modo a contribuir com sua formação cidadã. Artigo 5º. As diretorias regionais de educação deverão organizar o núcleo de leitura, conforme previsto no artigo 22 do Decreto nº 47.731, de 2008, que ficará sob a responsabilidade das divisões pedagógicas das diretorias regionais de educação. Artigo 6º. As salas de
As aulas da sala de leitura e de literatura na sala de leitura no ensino médio serão ministradas pelo professor orientador de sala de leitura POSL, eleito pelo Conselho de Escola e designado por ato da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 7. São atribuições do professor orientador da sala de leitura POSL participar da elaboração do projeto político-pedagógico da unidade educacional, contribuir na sua área de atuação na consecução dos objetivos do currículo da cidade e do projeto político-pedagógico da UE, participar dos horários coletivos de formação docente quando em GEIF. 4. Participar da formação continuada, programa e projetos de sua área de atuação oferecidos pela Diretoria Regional de Educação DRES e Coordenadoria Pedagógica COPED/SME. 5. Socializar entre os professores da unidade educacional os assuntos tratados nos encontros de formação proporcionados pela DRE e SME. 6. Promover prioritariamente a leitura como eixo articulador do seu trabalho. 7. Planejar e desenvolver atividades e projetos com os estudantes, entre eles a rodas de leitura de texto literário. B. Leitura de gênero literário diversos, crônicas, novelas, lendas, fábulas, contos, poesias, parlendas e outros. C. Festivais literários. D. Sessões simultâneas de leitura. E. Jornal Mural Literário. F. Projeto Jovens Mediadores de Leitura. G. Projeto Clube da Leitura. H. Projeto Sarau. I. Projeto Islã. J. Empréstimo de livros. K. Outros projetos, ações que tenham como foco a leitura literária. 8. Ampliar as possibilidades de leitura na escola a partir da organização de outros espaços como quiosques, caminhos de leitura, porta-livros, carrinhos, malas, cestas de leitura e etc. 9. Desencadear ações de leitura nos diferentes espaços e ou equipamentos culturais do entorno, como CELs, parques, bibliotecas, centros culturais, casas de cultura, coletivos independentemente produtores de cultura, a fim de proporcionar as possíveis leituras do território e da cidade. 10. Assegurar a organização necessária ao funcionamento da sala de leitura, de modo a favorecer a construção criativa do espaço no sentido de adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas. 11. Conhecer, zelar, restaurar, divulgar e disponibilizar o acervo de modo a favorecer e potencializar o acesso aos livros para todas as comunidades escolares e a bibliodiversidade. 12. Zelar pela frequência dos estudantes às atividades, especialmente quando possuir aulas atribuídas em projetos no contraturno, devendo comunicar a gestão da unidade educacional mensalmente a assiduidade de cada estudante matriculado no projeto. 13. Realizar registros que possibilitem o diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem. 14. Coordenar em conjunto com o professor orientador de educação digital, POED, demais professores do ciclo autoral e com o acompanhamento e orientação do coordenador pedagógico, o planejamento e desenvolvimento do trabalho colaborativo de autoria TCA. Artigo 8º. Compete ao coordenador pedagógico da unidade educacional 1. Coordenar, acompanhar, apoiar e avaliar o trabalho desenvolvido pelo POSL nas salas de leitura e espaços de leitura. 2. Orientar e coordenar a elaboração do plano de trabalho do POSL, integrando-o ao projeto político-pedagógico da unidade educacional. 3. Fornecer orientações e subsídio pedagógico. 4. Redirecionar as ações quando se fizerem necessário. 5. Zelar pela frequência dos estudantes às atividades. 6. Orientar e acompanhar os registros de frequência e atividade realizado. Artigo 9. Compete ao diretor de escola 1.
Assegurar o recurso necessário ao desenvolvimento da atividade de sala de leitura. 2. Promover em conjunto coordenador pedagógico a articulação do currículo da cidade de São Paulo e demais ações decorrentes vinculadas à sua área de atuação. 3. Ampliar o serviço e adquirir material necessário ao funcionamento da sala de leitura e espaços de leitura. Artigo 10. Compete à Diretoria Regional de Educação por meio da 1. Divisão Pedagógica DIPED. A. Promover ao POSL, em articulação com o PED/SME, orientação e subsídios pedagógicos e formação continuada. B. Acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico realizados nas salas de leitura e espaços de leitura mediante visita às escolas e ou através dos processos formativos, registros e sua adequação ao currículo da cidade, materiais orientadores do trabalho do POSL. C. Planejar o estágio inicial do POSL em consonância com as orientações da SME/COPED. C. Planejar o estágio inicial do POSL em consonância com as orientações das SME/COPED. 2. Divisão de Administração e Finanças. A. Adquirir mobiliário específico e material necessário ao funcionamento da sala de leitura e do núcleo de leitura, bem como no que couber do espaço de leitura. 3. Supervisão escolar. A. Orientar e acompanhar o trabalho realizado pelo POSL. B. Propor medida de ajuste e adequação do projeto de acordo com o currículo da educação. C. Orientar e acompanhar os registros de frequência e atividades realizadas. Artigo 11. Compete à Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, SME/COPED. 1. Promover formação inicial ao POSL recém-designado. 2. Subsidiar a formação continuada do POSL por meio da DRE na modalidade online e ou presencial. 3. Produzir material orientado do trabalho realizado nas salas de espaços de leitura. 4. Acompanhar o trabalho formativo desenvolvido pela DIPED/DRE. 5. Coordenar a seleção indicada à aquisição dos títulos, que farão parte do acervo inicial e acervo complementar e da bibliografia temática, bem como de outros projetos que estejam em consonância com as diretrizes da SME para a sala de leitura, espaço de leitura e núcleo de leitura. A bibliografia pedagógica, professora Alaide Buenos Rodrigues. Artigo 12. Após a publicação da designação do POSL, o diretor da escola deverá comunicar a DRE/DIPED para a adoção das providências relacionadas ao estágio para a função. Parágrafo 1º. O estagiário mencionado no caput será realizado preferencialmente no período de 1 semana e composto por 25 horas aula, assim organizada. Sim. B. A. 5 horas aula na DRE. B. 20 horas aulas no mínimo em 2 unidades educacionais indicadas pela equipe sala de PED da respectiva DRE de exercício do POSL. 2. O diretor da escola onde o estágio foi realizado expedirá documento que comprove o feito e o encaminhará para a unidade do exercício do serviço para a ciência da equipe gestora e arquivo. Parágrafo 3º. Ficam dispensados do estágio de que trata o caput os professores que exerceram a função há menos de 2 anos. Artigo 13. A convocação do POSL para participar da formação continuada em serviço dar-se-á por meio de nome específica. Parágrafo 1º. Fica vedado o pagamento de jornada de trabalho excedente TEX aos participantes de formação mencionada no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Por ocasião da ausência do POSL, caberá à equipe gestora organizar o horário das aulas e a responsabilidade pelo uso da sala de leitura. Artigo 14. Caberá ao Conselho da Escola
A escolha por meio de processo seletivo por meio de desempenhará a função de professor orientador de sala de leitura POSL. Parágrafo 1º. As inscrições para o processo eletivo deverão ser amplamente divulgadas no âmbito da unidade educacional. Parágrafo 2º. Não havendo eleito ao interessado, as atribuições serão abertas para a rede municipal de ensino por meio de publicação em comunicação específico. 3. O eleito será designado por ato administrativo publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, DOC. Parágrafo 4º. O início do exercício na função de POSL dar-se-á somente após a publicação do correspondente ato Ato de designação. Artigo 15. Para participar do processo eletivo de que trata o artigo anterior, o interessado deverá apresentar proposta de trabalho conforme anexo 1 desta instrução normativa, elaborada em consonância com as diretrizes da SME, além de 1. Ser efetivo e estável. 2. Ter disponibilidade para a regência das aulas de acordo com a necessidade da unidade educacional. 3. Conhecer a área de atuação e a legislação pertinente ao desempenho da função. 4. Deter habilitação específica na área de surdez, se eleito para atuar nas EMEBs. Artigo 16. Anualmente, na segunda quinzena do mês de novembro, o Conselho da Escola avaliará o desempenho do POSL, pautado nos objetivos, diretrizes e competências constantes nesta instrução normativa, em especial quanto à implementação e consecução das orientações constantes no documento orientador, sala de leitura, vivências, saberes e práticas, desenvolvimento do projeto, participação nos encontros formativos, assiduidade e pontualidade a fim de decidir pela sua continuidade ou não na função. Parágrafo 1º. Na hipótese de não referendo, será possibilitada a permanência do designado até o término do ano letivo. Parágrafo 2º. O não referendo do POSL desencadeará novo processo eletivo. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do número de turmas que implique na sessão de designação do POSL, caberá ao Conselho da Escola decidir qual profissional permanecerá nessa função. Parágrafo 4º. A avaliação de que trata o CAPT poderá ser realizada a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentada. Artigo 17. O atendimento ao estudante na sala de leitura dar-se-á dentro do horário regular dos estudantes, assegurando-se 1 hora-aula semanal para cada classe e turma em funcionamento na unidade educacional. Parágrafo 1º. As turmas integradas do projeto São Paulo Integral terão 2 horas aulas semanais de sala de leitura. Parágrafo 2º. Nas EMEBs, as salas de educação infantil serão consideradas para a composição de jornada do POSL e organizadas por meio de projetos pedagógicos. Artigo 18. O número de profissionais designados para a função de professor orientador da sala de leitura POSL está condicionado ao número de classes aulas em funcionamento na unidade educacional, observado o disposto nos artigos 6 e 17 desta instrução normativa e conforme segue. 1. POSL para as escolas com até 25 horas aulas. 2. POSL para as escolas com 26 e 50 horas aulas. 3. POSL para as escolas com mais de 51 horas aulas. Artigo 19. Assegurada a atribuição de todas as aulas mencionadas no artigo 6º e 17 desta instrução normativa para fins de composição de jornada básica docente JBD ou jornada especial integral de formação JEIF, serão atribuídas na ordem. 1. Até 2 horas aulas para organização do espaço, pesquisa, leitura do acervo, planejamento e execução de leituras simultâneas. 2.
Até 6 horas aulas do trabalho coletivo de autoria TCA. 3. Até 2 horas aulas do projeto de articulação e promoção da leitura literária. 4. Até 2 horas aulas para docência compartilhada no ciclo interdisciplinar. Parágrafo 1º. Esgotadas as possibilidades de composição de jornada mencionada nos incisos 1 a 4 deste artigo, os POSLs cumprirão atividades de complementação de jornada CJ. Parágrafo 2º. Compete à equipe gestora a organização das aulas que serão escolhidas atribuída pelos POSLs, buscando a divisão equitativa das aulas, o que inclui quando houver 2 ou mais POSL na mesma UE, a organização preferencialmente por turnos. Artigo 20. A escolha, atribuição de aula mencionada no artigo 617 desta instrução normativa dar-se-á conforme instrução normativa específica. Parágrafo único. Ao professor com 25 horas aulas de regência nos termos do CAPT poderão ser atribuídas a título de TEX até 2 horas aulas para a organização do espaço, pesquisa, leitura de acervo, planejamento e execução da leitura simultâneas. Artigo 21. Na hipótese de haver mais de um POSL, deverão ser observadas para fins de escolha e atribuição de aula a classificação obtida por meio da Portaria SME número 6.258 de 2013 e para fins de desempate aos seguintes critérios na ordem. 1. Maior tempo na função de POSL. 2. Maior tempo na carreira de magistério. 3. Maior tempo no magistério municipal. Artigo 22. As aulas destinadas à articulação do trabalho colaborativo de autoria, TCA, inciso 2º do artigo 19, serão ministradas em docência compartilhada entre o POSL e um dos docentes de sua turma. Parágrafo 1º. Os docentes serão responsáveis pelo desenvolvimento, acompanhamento e desdobramento do projeto e pelo registro da frequência e das atividades dos estudantes no SGP. Parágrafo 2º. Preferencialmente o POSL e o POED não deverão atuar como docentes nas mesmas turmas de TCA. Artigo 23. As aulas destinadas a projetos de articulação e promoção de leitura literária, inciso 3º do artigo 19, ministradas no contraturno dos estudantes, destinar-se-ão para o desenvolvimento de projeto como da Academia Estudantil de Letras, Clube de Leitura, Jovens Mediadores de Leitura. Artigo 24. As aulas de docente compartilhada no ciclo interdisciplinar, inciso 4º do artigo 19, ministrada em docência compartilhada com o regente da turma, destinar-se-ão para o desenvolvimento a projeto de promoção de leitura literária. Artigo 25. Em aula compartilhada, incluindo a educação de jovens e adultos, EJA, e o ensino médio noturno, o professor regente deverá acompanhar a classe nas aulas atividades de leitura, quando programadas dentro do seu horário de trabalho. Artigo 26. Será possibilitada ao POSL, a título de JEX, a atribuição de aula de sua titularidade, componente curricular e ou de projetos a serem realizados no contraturno do estudante, desde que assegurada a compatibilidade de horários. Artigo 27. A organização do plano de trabalho e horário das 2 aulas de sala de leitura serão de responsabilidade da equipe gestora em conjunto com o POSL. Parágrafo 1º. Será dada a ciência ao supervisor escolar dos documentos mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Anualmente ou sempre que houver alterações, o plano de trabalho deverá ser encaminhado para a DIPED por meio do sistema eletrônico SEI, de acordo com o modelo constante no anexo 2, para
parte integrante desta instrução normativa. Artigo 28. Para fins de designação, a proposta de trabalho deverá estar em conformidade com o anexo 1 para integrar dessa forma dessa instrução normativa e conter. Letra A. Identificação do professor envolvido, nome, categoria, situação funcional, registro funcional. B. Proposta de trabalho de acordo com o documento orientador, sala de leitura, vivências, saberes e práticas, o currículo da cidade e a disponibilidade de horário de atuação. C. Forma de reorganizar e avaliação do trabalho a ser desenvolvido. Parágrafo único. O início de exercício na função de POSL dar-se-á somente após a publicação, ato de designação. Artigo 29. Nos afastamentos do professor orientador da sala de leitura POSL por período igual ou superior a 30 dias consecutivos, será cessada sua designação e adotar-se-ão os procedimentos previstos no artigo 14 desta instituição normativa para escolha imediata de outro docente para a função. Artigo 30. Será facultado o uso da sala de leitura aos demais professores da unidade educacional, de acordo com o cronograma a ser organizado em demais conjuntos com o POSL e o coordenador pedagógico, ocasião em que se estabelece a responsabilidade pelo uso da sala e dos equipamentos. Artigo 31. Os professores que se encontrarem em período de estágio probatório não serão designados para a função de professor orientador de sala de leitura POSL. Artigo 32. Excepcionalmente, em 2021, as unidades educacionais deverão encaminhar no plano de trabalho do POSL as ações específicas que serão realizadas objetivando a celebração dos 50 anos de arte, a celebração dos 50 anos da sala e espaço de leitura na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Artigo 30. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo diretor regional de educação, conforme se necessário, a Secretaria Municipal de Educação.